Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem, é, então eu pretendo fazer na aula de hoje um encerramento aqui das aulas no Zoom, onde eu vou apresentar para vocês, então, algumas... Só uma coisa, professor. Pois não, Eu teria como estender um pouco o prazo desse último trabalho, que a coisa tá bem complicada aqui em casa. Meu pai pegou corona e ele passou pra mim, e eu não andei conseguindo sair da cama. desculpe, Daniel, pode falar um pouco mais alto, eu estou com uma obra em frente à minha casa, se puder. Não, sim. Não, eu só queria saber se teria como estender um pouco o prazo desse último trabalho, que meu pai pegou corona e ele passou pra mim e eu não consegui sair da cama muito esses últimos dias. Na verdade, eu ainda tô bem mal. Sim. Eu tenho até os resultados do teste de corona, se for necessário, para É, os assim, Daniel, exames. são duas coisas diferentes, tá? Se tu quiseres Eu atestar. vou tentar. Não, tu pode solicitar junto à secretaria daí o atestar, a comprovação, né, de que tu teve afastado de fazer algumas atividades. Isso aí pode ser interessante para ti não só no cálculo 2 como em outras disciplinas, porque existe um recurso que chama ausência autorizada, né, que no caso de doenças infecto-contagiosas garante ao estudante a possibilidade de fazer as atividades acadêmicas num período posterior, tá? Isso tu pode solicitar independentemente do que eu decidi aqui no cálculo 2, porque tu pode ter, né, não só dificuldade no cálculo 2, mas nas demais disciplinas, né? Isso tu pode solicitar, mas aí se tu quiser solicitar, tem que ser formalmente através da secretaria, Tá. tá? Eu vou ver ali no Moodle depois e no calendário, né, que eu tenho também datas para cumprir, então se for possível estender um pouco o prazo, eu vou estender. Daí eu aviso vocês através do próprio Moodle lá, quando eu mando aqueles avisos ali. Tá bom. Que eu vou tentar fazer o mais rápido possível, só que as coisas estão bem caóticas aqui em casa. Mas assim, tu podes. Tu tem ali no site da Escola Politécnica, né, o contato com a secretaria. É onde? É na. Qual é? Informações Tu vai ou. no site da Secretaria da Politécnica. Ah, tá, não é no Moodle. Não, não, não. Entra na página da Escola Politécnica e na Secretaria. Isso, não é no Moodle, não. É direto com a Secretaria Tá, da Politécnica. tá bom, tá bom. Bom, aí tu pode pedir orientação lá de como fazer para o registro aí de solicitar, porque daí tu, pelo menos tu tem um amparo, né? Caso tu não consiga concluir as tuas atividades, aí tu teria esse amparo para conseguir fazer depois. Sim. Tá bom? Obrigado. Tranquilo. Uau. A situação não tá muito fácil não, né, pessoal? Tá. Eu nunca esperava. Nós ficamos em casa, tipo, quase todo o tempo, mas de algum jeito Sim, Daniel, mas assim, ó, eu ia te dizer, ainda eu pegamos. tive relato de colegas também que cumpriram todas as regras de isolamento e evitaram atividades sociais e tal, e contraíram o coronavírus. Quer dizer, então é muito difícil, né, ter 100% de segurança. A gente pode tomar os cuidados e mesmo assim os riscos existem. Então, caso, né, haja o contágio, tem que se cuidar, né? Tem que fazer Isso. repouso. Graças a Deus, ninguém aqui teve problema respiratório. Foi Pois só é, febre e já mal-estar. é. Eu tenho vizinhos aqui que tiveram problemas, pessoas estão com dificuldades respiratórias, então realmente é uma coisa preocupante, né? E, então tem que, uma vez que identificou que está com infectado, tem que procurar se manter e se não tiver complicações maiores, né, passar aqueles dias de desconforto, que dá dores no corpo e outras, né, situações que ocorrem, É. os relatos, né? Tá? Mas aí eu vou ver, eu vou estudar com calma ali, porque talvez seja possível, eu fazer isso, daí Nossa, eu aviso se você. puder estender só um pouco um dia, coisa eu vou tentar fazer. Eu ainda tô meio de cama, mas eu tento fazer.
Tá, eu vou tentar ali, pode deixar. Eu Obrigado. aviso vocês através do Moodle ali depois. Mas assim, pessoal, o que eu queria comentar com vocês é que nós estamos nos aproximando aí do final do semestre. Na semana que vem, né, já é um período de, digamos assim, eu vou ter que usar do meu tempo para fazer as avaliações, né, individuais que vocês vão entregar e também as outras turmas. Então, eu não, a partir da próxima semana, eu não vou mais usar esse horário aqui obrigatoriamente para dar aulas aqui no Zoom. Se tiver a possibilidade de dar aula na terça-feira ou na sexta, eu aviso vocês, tá? Então vocês podem se manter ali informados através do Moodle. Se tiver aula, eu aviso vocês até terça-feira. Hoje vai ter aula, na terça ou na sexta. Tá? Eu aviso vocês. Se você não receber nenhum aviso, é porque não haverá aula no horário ali previsto, né, no nosso horário semanal aqui. Tá? Então, a segunda coisa que eu quero lembrar é que a gente está nesse período de avaliação das disciplinas de graduação, etapa 2, né, já comentei em outros encontros aqui, eu reforço que vocês são convidados a participar, né, a Pró-Reitoria de Graduação solicita que os alunos participem, manifestem a sua avaliação a respeito deste semestre que, né, no instrumento de avaliação são perguntas exatamente sobre o recurso que foi utilizado ao longo desse semestre para as aulas e para as demais atividades. Eu já respondi algumas das perguntas, para outra turma de cálculo 2 ainda não pude responder, pretendo fazer isso nos próximos dias, porque na etapa 2 tanto os alunos quanto os professores devem participar. Bem, então assim, antes de eu entrar aqui na questão dos conteúdos, né, a gente conseguiu chegar numa parte importante aqui do planejamento dos estudos, que é a utilização e a representação das funções através das suas séries de potências. Nós já calculamos alguns exemplos de séries de potências, série de Maclaurin, série de Taylor, em aulas anteriores. E então eu vou mostrar na aula de hoje, né, uma lista de funções e as suas respectivas séries, tá? Porque muitas das funções que são conhecidas de vocês já desde o ensino médio, né? Por exemplo, a função NX, vocês provavelmente tiveram um primeiro contato com esta função lá no ensino médio, né? Logaritmo é uma função também, os alunos efetuam cálculos com logaritmo, estudam propriedades dos logaritmos lá no ensino médio, né? O seno de x, o cosseno de x, a função tangente. Então, uma série de funções que as pessoas, em sua maioria, têm um primeiro contato, né? Tem um primeiro estudo no ensino médio. Muitas vezes, quando as pessoas precisam efetuar algum cálculo com algumas dessas funções, a não ser em certos pontos, digamos, excepcionais, por exemplo, no caso do NX, N a 0 é 1, né? O logaritmo de 1 é 0. Tá bom, João Pedro, obrigado pelas palavras, obrigado mesmo. E então, o que a gente observa, né, pessoal, no caso dessas funções que a gente chama de funções transcendentes? As pessoas que têm, digamos assim, um conhecimento só do nível do ensino médio, né, elas não têm a oportunidade de saber exatamente como essas funções são calculadas, porque aqui neste capítulo, né, que é o estudo da série de potências, é que a gente vê que as funções, todas essas que eu listei, são expressas, né, são representadas por séries de potências. Tá? Então a gente vai mostrar aqui alguns exemplos para vocês ficarem mais familiarizados, né, com esta aplicação da série de potências, utilizando essas funções mais conhecidas, né, NX, o seno, o cosseno.
né? Porque daí vocês vão juntar, digamos, né, no pensamento de vocês, aquele primeiro estudo que vocês tinham, né, que vocês trouxeram lá do ensino médio, com esse estudo mais aprofundado, né, que eu digo a vocês, eu sempre comento aqui com os alunos do cálculo que é uma pequena porcentagem, né, da população que tem realmente esse conhecimento. E aí vocês devem se perguntar, mas então, né, se são poucas pessoas, por que é tão importante? Né? É exatamente por serem poucas pessoas que têm esse conhecimento que isso é importante. Né? Porque esse conhecimento ele tem que ser preservado, né? Ele tem que ser transmitido para as novas gerações. Vocês são... Eu sou de uma geração, vocês são de uma outra geração, uma geração mais nova, depois de vocês virão outras. Então vocês, a geração de vocês vai ser a responsável por manter e preservar este conhecimento e utilizar, né, da melhor forma. Por isso que as calculadoras tiveram um papel muito importante nesse processo. Com a popularização, né, com o barateamento das calculadoras, como eu disse, né, a maioria das pessoas entra em contato com essas funções ali no ensino médio. E como elas entram em contato? Fazendo cálculo. Hoje as pessoas fazem esses cálculos até no celular, né? Então isso realmente tornou a difusão, né, dessas técnicas muito grande, né? Foi difundido por um número muito grande de pessoas, mesmo elas não sabendo exatamente o que está sendo feito ali. Né? Por quê? Porque os educadores, os psicólogos que estudam, né, as teorias de aprendizagem entendem que ali na idade, né, que as pessoas frequentam o ensino médio já é uma idade adequada para as pessoas terem um primeiro contato com essas funções, mesmo não sabendo exatamente como elas são calculadas. Então eu vou mostrar para vocês, né, alguns exemplos para vocês relacionarem então todo esse cálculo, que eu sei que tecnicamente é bastante puxado, né, digamos assim, exige um grande esforço, cálculos das derivadas sucessivas, a substituição das derivadas sucessivas naquela série de potências, porque a gente pode, em muitos casos, igualar, né, a função à sua série de Taylor ou à sua série de Maclaurin. Né? Então, vou mostrar isso, né, e qualquer coisa aí, vocês podem, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Então nós vimos aqui, só para a gente, né, retomar, como é que a gente fez o primeiro cálculo, né, da série de Maclaurin, das funções que nós já listamos. A gente fez, por exemplo, da função NX, né, a gente calculou as derivadas sucessivas dessa função no ponto zero, porque a série de Maclaurin é calculada através da definição dos coeficientes da série em termos das derivadas sucessivas calculadas no ponto zero. Nós vimos que todas as derivadas sucessivas da função NX no ponto zero são iguais a 1, e resulta que a série de Maclaurin da função NX é esta série aqui. Isso nós já vimos esse cálculo detalhadamente em aulas anteriores, eu não vou fazer o cálculo detalhado de novo. Então esse aqui é o somatório de x na n sobre o fatorial de n que gera esta série de Maclaurin da função NX. No caso da função seno, nós vimos que as derivadas sucessivas do seno se repetem de 4 em 4, né? A derivada primeira igual à quinta derivada, a derivada segunda igual à sexta derivada e assim sucessivamente, e as derivadas calculadas no ponto zero resultam nesses valores destacados aqui. Então a função no ponto zero, que é seno de zero, vale zero, a derivada no ponto zero é o cosseno de zero, que é 1, a derivada segunda no ponto zero é menos seno de zero, que é zero, e assim sucessivamente. Nós vimos então que só vão ser diferentes de zero as derivadas ímpares, sendo que a derivada primeira, a derivada quinta, a derivada nona, etc., vão ser iguais a 1, e as derivadas de ordem 3, 7, 11 e assim sucessivamente vão ser iguais a menos 1. Elas vão alternar as ímpares, né, entre 1 e menos 1. Então, isso significa que lá no desenvolvimento da série de Maclaurin da função seno, as únicas parcelas que vão restar são aquelas que correspondem às potências ímpares de x. Vai ficar 1 vezes x, menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, mais x na quinta sobre o fatorial de 5,
menos o x na 7 sobre o fatorial de 7, mais etc. Então, esta é a série de Maclaurin da função seno de x, uma série de potências ímpares de x, divididas pelo fatorial do mesmo expoente, né? Vejam que aqui coincide, esse fatorial que aparece embaixo aqui coincide com o expoente, e os sinais são alternados, então é possível escrever a série de Maclaurin nesta forma aqui, da função seno de x. Vimos também a função 1 sobre 1 menos x, calculamos todas as derivadas sucessivas que são expressas aqui nessa pequena lista, até a quarta derivada. Calculamos as derivadas sucessivas também do ponto zero, né, observando que a derivada enésima no ponto zero dá o fatorial de n, isso vai resultar numa simplificação e a série de Maclaurin dessa função é igual a somatória de x na n, ou seja, 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x na quarta, etc., mais x na n. Tá? Muito bem. Então, está aqui. E nós fizemos também uma série de Taylor, né, que é a série do logaritmo. Nós calculamos as derivadas sucessivas do logaritmo e da própria função, né, estão listadas aqui. E aí calculamos todas essas expressões no ponto 1, né, que estão aqui calculadas. A função no ponto 1, que é o logaritmo de 1, que a gente sabe que é 0, derivada no ponto 1 dá 1 e assim sucessivamente, resultando que esta aqui é a série de Taylor da função logaritmo de x desenvolvida no ponto x é igual a 1. Bom, então aqui eu até coloco, pessoal, um comando aqui que vocês poderão utilizar. Isso aqui é bem interessante, né, esse recurso. Nós, como eu disse, o desenvolvimento das tecnologias, ele deve ser bem-vindo se a gente souber usar, né? Então, quando vocês precisarem calcular uma série de Taylor de uma certa função, se vocês não estão com tempo, ou naquele momento, naquele contexto, não é o mais importante é todo esse processo, é o resultado. Vamos supor que vocês estão trabalhando numa outra disciplina lá do curso de vocês, que vem depois do cálculo 2, né? Tá, uma disciplina qualquer, na mecânica, na física, na elétrica, na computação, enfim. Aí vocês precisam de uma série de Taylor. Bom, vocês podem usar esse comando aqui, ó. Vocês vão escrever aqui no site da Wolfram, vamos entrar no site da Wolfram, ó, aí vocês vão escrever lá, ó, Taylor Series, parênteses, ó, vamos botar aqui o próprio logaritmo de x. O logaritmo de x na língua inglesa corresponde ao nosso ln, tá? Aí bota x igual a 1. Não tem como calcular essa série no ponto zero, porque o logaritmo de zero não existe, né? Então, pode calcular no ponto 1, por exemplo, ou qualquer outro ponto. Ó, então, ele está dizendo que ele está assumindo que o logaritmo é o logaritmo natural, né, o log. Olha aqui, ó, ele vai escrever a série, ó, ele vai expandir a série até um certo ponto lá, e depois eu vou escrever esse O aqui, que significa o resto da série. É tudo que vem depois do x menos 1 elevado na sexta, que seriam os nossos 3 pontinhos, né? É uma forma que os desenvolvedores dos softwares encontraram para representar o resto da série. Tudo que vem depois depois daquele termo ali, ó, desenvolveu até o x na sexta, o que vem depois é o resto. Desenvolveu até o x na 10, o que vem depois é o resto, né? Então, o resto sempre corresponde à próxima potência que apareceria, ó. Então, vocês vejam que o último termo que aparece é menos 1/6 de x menos 1 elevado na sexta, mais o O de x menos 1 elevado na 7. Né? Então, o que vem depois é do x menos 1 elevado na 7 ao infinito. Tá? Então, vocês vejam que está aqui o desenvolvimento dessa série. Vamos supor que vocês queiram outra série, o NX. Aí vocês vão escrever ESP de x, e aqui vocês vão escrever o x igual a 0, né? Porque nós desenvolvemos, e geralmente é a mais utilizada, é a série desenvolvida no x igual a 0. Ó, veja que agora ele escreve, ó, os primeiros termos, né, naquele mesmo formato, um pouquinho na verdade é um pouquinho diferente. Ó. Em vez de escrever fatorial de 2 aqui, ele bota o resultado. O fatorial de 2 é 2.
x na 3 sobre o fatorial de 3. Ele coloca o resultado do fatorial de 3, que é 1 vezes 2 vezes 3, que é o 6. X na 4 sobre o fatorial de 4. Ele coloca o 24. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 dá 24. E assim sucessivamente, ele desenvolve até o x na quinta e o restante é o resto de ordem x na sexta em diante, né? Então vocês vejam que cada série ele desenvolve de um jeito. Vamos botar aqui a série do cosseno. Ó, o cosseno ele vai escrever até o x na sexta, né? Então cada série ele vai desenvolver ali, né, de acordo com aquelas derivadas sucessivas, etc. Tá? E o interessante aqui no livro, ó, quem tiver um livro aí à disposição pode abrir ali na página do livro, que é a página 675, ele apresenta então uma lista de séries importantes, ó. Então, algumas séries de Maclaurin importantes. Então, são funções que são bastante conhecidas, né? E tem ali a série correspondente. Ó. Vocês vejam aqui, ó, a série, a função, a série correspondente no formato, né, do somatório e depois o desenvolvimento aqui das primeiras parcelas. E aqui o intervalo de convergência. O que significa esse intervalo de convergência? Que é o conjunto de valores de x onde eu posso igualar essas duas coisas. A série é igual a esta função aqui, no caso da função 1 sobre 1 menos x, se o x estiver entre menos 1 e 1. Esta segunda série que aparece aqui, ó, 1 menos x ao quadrado, mais x elevado na quarta, menos x elevado na sexta, mais etc., é igual a 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, se o x estiver entre menos 1 e 1. A série do NX, olha só aqui, ó, NX é igual a esta série para qualquer x pertencente aos reais. Tá? Então, qualquer valor de x que vocês queiram calcular a função NX, vocês podem usar esta série aqui. Então, vocês agora já têm uma fórmula para calcular o somatório desta expressão aqui. Se o x estiver entre qualquer, se o x for qualquer número real, melhor dizendo, vocês poderão usar esse resultado aqui, ó. Esse somatório de x elevado na k dividido pelo fatorial de k é exatamente igual a NX. Então esse é um resultado extraordinário, pessoal, porque agora você já tem uma outra fórmula para calcular séries, né? Antes a gente só tinha a fórmula da série geométrica, agora nós temos essa fórmula aqui, ó. E ela vale para qualquer x pertencente aos reais. Olha a série do seno aqui. Seno de x é igual a x menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, mais x na quinta sobre o fatorial de 5, menos x na 7 sobre o fatorial de 7, mais etc. Também o x sendo qualquer número real. Então, o seno de x é igual a esta série aqui. Tá? Isso também é um resultado extraordinário, porque está nos mostrando aqui, ó, está mostrando para vocês, para mim aqui, como a função seno de x de fato pode ser calculada usando uma série de potências. Então, se eu colocar aqui no lugar desse x um número real qualquer, aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Pelo fato da função seno de x ser uma função trigonométrica, esse x que aparece ali é o número real x, então ele tem que ser expresso em radianos, né? Você não pode botar, por exemplo, 45 graus ali. Se vocês tiverem que calcular o seno de 45 graus, vocês vão ter que converter o x para a medida em radianos correspondentes ao 45 graus. Tá? Tem que ser sempre com x em radianos quando se tratar de uma função trigonométrica. O cosseno de x, está aqui, ó. O cosseno de x é igual a 1 menos x ao quadrado sobre o fatorial de 2, mais x na quarta sobre o fatorial de 4, menos x na sexta sobre o fatorial de 6, mais etc. Também válida dentro do conjunto de todos os números reais. Logaritmo, ó. O logaritmo de 1 mais x é expresso por esta série de potências e o x pode ser qualquer número no intervalo aberto de menos 1 até o 1 fechado. Então vocês podem escolher qualquer número aqui dentro desse intervalo que vocês poderão calcular o logaritmo de 1 mais x. O arco tangente tem essa série x menos x ao cubo sobre 3, mais x na 5 sobre 5, menos x na 7 sobre 7, etc. O x valendo qualquer número entre menos 1 e 1, incluindo as extremidades, então é um intervalo fechado de menos 1 até 1.
E aqui o seno hiperbórico, cosseno hiperbórico e 1 mais x na m, com as suas respectivas representações e os seus intervalos de convergência. Então é muito importante observar, quando vocês forem usar essas expressões aqui, a validade, né, que vocês vão encontrar aqui no intervalo de convergência. Vocês poderão utilizar qualquer uma destas séries, desde que vocês respeitem aqui a restrição imposta pelo intervalo de convergência. Quando o conjunto é todo o R, né, todo o conjunto dos números reais, como no caso do NX, do seno e do cosseno, aí é mais tranquilo. E no caso das funções trigonométricas, tem que observar que o x tem que ser expresso em radianos. Tá? Muito bem. Então, deixa eu mostrar aqui. Ó. Então, o que eu fiz aqui? Ó, vamos pegar aqui o exemplo do NX. Né? Então, a gente sabe, ó, essa função aqui, né, ela é igual a esta série, né, e aqui o x, vamos botar aqui, ó, x pertencente aos reais. Vamos botar ali para a gente deixar bem claro que esta igualdade entre a série e a função e na x, ela não tem restrições, tá? Bom, então vamos supor que eu queira calcular a função no ponto 1. Então aqui vocês podem até fazer na calculadora. Vocês vão substituir o e na 1, o x por 1, né, vai ficar e elevado na 1, que lá no lugar do x, então vai ficar somatório, quando n varia de 0 até mais infinito, de 1 elevado na n. Então é uma substituição, pessoal. Isso aqui é como se fosse uma função elementar do cálculo agora, né? Então, substituindo o x por 1 e desenvolvendo aqui a série, ó, vocês vão substituir no lugar do x em cada um dos termos da série o valor dele, que é 1. Então vai ficar 1 mais 1 ao quadrado sobre o fatorial de 2, mais 1 ao cubo sobre o fatorial de 3, etc. Mais 1 na n sobre o fatorial de n, ou seja, o número e é a soma desta série aqui. Ó. Então vocês vejam, né, um resultado extraordinário. Eu sei agora qual é a soma desta série. O somatório, quando n varia de 0 até mais infinito, de 1 sobre o fatorial de n, é igual ao número e. Né? Aquele famoso número conhecido como número de Euler. Então, o que acontece aqui? Para eu obter, né, aproximações sucessivas do valor do número e, eu tenho que somar estas parcelas, tantas quantas eu puder. Né? Então, vamos fazer aqui. Ó. Eu peguei aquele desenvolvimento, vamos copiar aqui para... E fiz o desenvolvimento até n igual a 5. Né? Então, isso aqui vai me dar um valor aproximado, né? Porque quando eu faço o truncamento da série, truncamento é um termo que significa que eu vou desenvolver a série até um certo valor e vou jogar o resto fora. Né? Então a diferença, ó, eu vou até o n igual a 5, então vai ficar 1, mais 1 sobre o fatorial de 2, mais 1 sobre o fatorial de 3, né? Mais 1 sobre o fatorial de 4, mais 1 sobre o fatorial de 5. E o restante eu joguei fora. Então isso aqui é uma aproximação, né? Porque eu peguei um número finito de termos e a série tem uma quantidade infinita. Mas então eu uso o símbolo do aproximadamente igual. Então eu vou ter que o e é aproximadamente igual à soma destas 6 parcelas, correspondentes ao desenvolvimento como n igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então vejam que vai dar 6 parcelas e o valor resultante dessa soma é 2,71667. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer assim, ó, vamos botar aqui uma tabela. Eu peço que vocês tentem calcular aí, pode ser até no celular, né? Ó, vamos botar aqui 5, como a gente já fez ali, né? Eu só vou copiar aqui. 2,71667. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó, para ganhar agilidade? Aqui? Eu vou utilizar aqui o site da Wolfram e vou calcular são as parcelas. Vamos botar n igual a 10 aqui. Tá? Aqui lá no site, então, a gente vai escrever isso aqui. Ó.
soma de 1 dividido por fatorial de k, vamos botar aqui, ó, k de 0 até 5. Vamos reproduzir aquele resultado primeiro ali. Vai aparecer aqui o símbolo. Ó, somatório quando k varia de 0 até 5, de 1 sobre o fatorial de k, 163 sobre 60, ó, 2,71666666, tá? Então tá aqui. Agora vamos botar o 10 aqui, ó. Vocês podem fazer aí no celular de vocês, no computador de vocês. Executem esse comando, soma, sum, em inglês, né? 1 sobre o fatorial de k, fecho parênteses, k variando de 0 até 10, vocês vão ter aqui, ó, 2,718, vamos escrever aqui, 2,718, 281, 180, tá? Então, vamos botar aqui n igual a 20, aí vai lá, ó, igual a 20. Então imagina, né, fazer esse desenvolvimento com k variando de 0 até 20. Então vai desde o fatorial de 0 no denominador até o fatorial de 20 no denominador. São 21 parcelas. Vejam só o que acontece aqui, 2,718, 281. Olha só a diferença, olha onde é que vai dar a diferença, lá na sétima casa após a vírgula, né? Então, ó, vamos copiar aqui. Igual a 20, 2,718, 281, 8, 718, 281, 828. 828, né? Então vocês vejam aqui, ó, eu vou copiar aqui, vou destacar aqui. Opa. Vou pintar em vermelho para indicar, ó, aqui eu já consigo uma repetição de 6 casos. Pode ser que altere, não, aqui são 6 casos após a ver, vamos pintar esse aqui também. Talvez altere ali, mas pode ser que altere, né? Mas tá aproximadamente isso. Vamos botar 40 aqui. Vai lá. Bota 40. Aperta Enter. Ele aparece aqui na anotação de somatório, quando k varia de 0 até 40 do 1 sobre o fatorial de k. Imaginem fazer isso manualmente, né, pessoal? Fazer isso manualmente demandaria muito tempo. A gente fez aqui em questão de segundos. O resultado, ó, 2,718, 281, 828. Ó, tá vendo? Então, há uma repetição aqui. Vai aparecer uma diferença. Aonde? Ó. Então, o que a gente observa? Né? Eu até vou excluir essa linha aqui. A gente observa, então, à medida que o n aumenta, né, à medida que o valor aumenta, observamos que as somas convergem para o valor do número de Euler. O E. Então a gente vê que o E, né, neste caso aqui, vai sendo obtido, né, por essas aproximações sucessivas, ó, 2,718, né, 281, mais ou menos. Né? Vamos deixar assim. Quer ver? Se vocês pegarem uma calculadora, né, ou simplesmente colocar lá no site da Wolfram, lá, ESP de 1.0, ele vai te dar o valor do E. Ó. Tá vendo? Vamos pedir mais dígitos aqui. 2,718, 281, 828, etc. Então, o que a gente observa aqui? Este resultado aqui, que é, digamos, é considerado o valor exato, né, do E na 1, a gente consegue aqui, ó, né, com aproximadamente 20
o desenvolvimento até n igual a 20 já nos dá aqui aproximadamente 9 casas decimais corretas. Né? Então, o que esse resultado mostra? À medida que tu vais aumentando, né, o número n, que corresponde, né, ao último termo que é preservado lá, n igual a 40, são 41 parcelas daquela série. À medida que tu aumenta o valor do n, tu vai obtendo as somas que convergem para o valor exato, o valor real deste número, que é conhecido aí em torno de 2.718, 281, 828. Tá? Vamos botar aqui. E daí a gente registra aqui. Né? A gente observa, então, né, esse cálculo experimental está nos mostrando a convergência para o valor do E. Alguma pergunta aqui, pessoal? Bom, vamos pegar aqui um exemplo, então, que envolve a função seno. Né? Então, a gente viu que o seno de x é igual a esta série. Tá? Ó, esta série aqui é a série que resulta no seno de x. Vamos tomar seno de 1. Tá? Se vocês fizerem na calculadora, vamos calcular aqui o seno de 1 na calculadora, só para a gente olhar aqui direto na calculadora primeiro. Ó. Então, vocês escreve lá SIN de 1, ou se usar na calculadora tem uma tecla, né? Que é a tecla do seno, tem que botar a calculadora em radianos, ó. Seno de 1 dá 0,884, 147, 0,98, etc. Tá? Foi isso que eu coloquei ali. Ó, 0,84, 147, 0,98. Vamos botar aqui. Muito bem. Como é que a gente obtém isso, né, usando esta série? Ó, então a gente vai... E o que eu fiz aqui? O primeiro eu desenvolvi até o n igual a 9. Né, até o termo correspondente à potência x elevado a 9. Não é n, não são 9 parcelas. Né? Então eu fiz desenvolvendo a série. A potência 9 resulta isso aqui. Então, seno de 1 será 1 menos 1 ao cubo sobre o fator de 3, mais 1 na quinta sobre o fator de 5, menos 1 na 7 sobre o fator de 7, mais 1 na 9 sobre o fator de 9. Vocês vão calcular isso aqui, vocês vão ver que o resultado já vai ser bem próximo do seno obtido direto na calculadora. Tá? Vamos fazer aqui o cálculo, então, ó, tendo esse desenvolvimento aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vocês podem escrever assim, ó. Soma, aí tem que botar menos 1 elevado na n, vezes 1. Bom, o 1 elevado no expoente ímpar dá sempre 1, né? Aqui vocês podem botar 1, de modo mais simples, dividido por 2, n mais 1 fatorial. Né? Aqui vocês podem botar o n de 0 até 4. Vamos ver, quando ele for 0, né? Menos 1 a 0. Aqui tem que botar o fatorial, não precisa ser do fatorial aqui. Vou botar um outro parênteses aqui. Acho que agora deu certo. Agora sim. Menos 1 na n sobre 2n mais 1 fatorial, quando n varia de 0 até 4. Porque quando ele for 0, vai dar esse primeiro termo que é 1. Quando ele for 1, vai ficar menos 1 sobre o fatorial de 3, que é esse cara aqui. Quando ele for 2, dá mais 1 sobre o fatorial de 5, etc. Né? Então o resultado vai ser 0,84, 147, 197. Vamos botar aqui, vou botar uma tabela aqui.
N e SN. Né? Então, quando ele for 4, dá aquele resultado ali. 0,84, 147, 0,84, 147, 100, 97, né? 97, 0,01. Tá. Vamos botar aqui N igual a 8. A gente vai lá e faz esse desenvolvimento aqui com N de 0 até 8. Então vai ficar com o último termo seria o fatorial de 17 no denominador, né? Vai dar 0,84, 147, 0,98, 480. 0,84, 147, 0,98, 480. 0,98, 480. Né? Bom, muito bem. Então, vamos botar aqui 16. 16. A gente vai lá e põe até de 0 até 16. Seriam todas as potências até o x, até o menos 1 elevado a 16 sob o fatorial de 33. Né? Então você veja que ele vai fazer o desenvolvimento rapidamente, né? A gente teria que calcular aqui 17 parcelas, isso realmente é bem trabalhoso de fazer, né? Uma a uma, e depois vai somando tudo. Olha só, 0,84, 147, 0,98, 480, 70. Então, observa que até o 78 ali é uma repetição. Já tem uma repetição aqui de todos esses dígitos. A diferença vai ocorrer lá depois do 0,78, eu acho. Aqui dá 965. Né? Então, o que a gente observa? Eu já vou excluir essas duas aqui. E à medida que a gente que aumenta o valor do n, né, as somas parciais convergem para 0,84, 147, 0,98, que se a gente pegar, por exemplo, imagina se a gente pegar aqui, ó, essas casos aqui, para a maior parte dos nossos problemas, a gente não precisa de tantas casas decimais para resolver. Né? 3, 4, 5 casas decimais. Claro que se for um problema que envolve, sei lá, a trajetória de um satélite que vai ser colocado em órbita, ou um veículo espacial que vai ser colocado para chegar em Marte ou chegar na Lua, claro que aí, né, são usadas uma quantidade muito maior de casas decimais. Depende muito do problema que a gente está querendo resolver. Então vocês vejam que este é então um cálculo do seno de 1. Né? O seno de 1. Né? Somas parciais convergem para o valor de seno de 1, que é 0,84 147, 0,98, né? 48. Vamos deixar assim. Então, o que a gente está mostrando aqui? Né? Isso aqui, para eu calcular essas funções, as funções trigonométricas, né? A gente pode calcular através destas séries de potências, né? Bastando fazer o cálculo com um número crescente aqui de n. Né? Porque isso aqui representa, n representa, né, o grau do polinômio que faz a aproximação da função. Né? Então, com n igual a 6, n igual a 16, no caso da série do seno, né, nós teríamos um polinômio de grau 33, né, que aproxima a função seno de x, e à medida que esse n aumenta, né, tu vais ter, em contrapartida, uma convergência aqui das somas parciais para o valor da função calculada naquele ponto. Isso é bastante interessante de ser observado. Então aqui eu até coloquei, né, alguns exemplos. Vamos fazer aqui um exemplo que envolve logaritmo. Aqui, um exemplo aqui.
Porque a gente sabe lá da nossa série, lá, ó, uma das séries que representa o logaritmo, tem várias. Né? Essa aqui, ó, o logaritmo de 1 mais x é o somatório de menos 1 na k mais 1 de x elevado a k dividido por k, quando k vai de 1 até mais infinito, que é a mesma coisa que x menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, menos x elevado a 4 sobre 4, e o x pode ser escolhido qualquer número entre menos 1 e 1, excluindo o menos 1. Então, é um intervalo aberto de menos 1 até o, intervalo, até o ponto 1, fechado na extremidade superior. Então, eu posso usar o x igual a 1 aqui sem nenhum problema. Tá? Então, vamos escrever lá. Logaritmo de x, né, é igual ao somatório k varia de 1 até mais infinito. Vamos copiar de lá o termo geral. É menos 1 na k mais 1, menos 1 na k mais 1, x elevado na k, dividido tudo isso, dividido por k. Que dá aquele desenvolvimento ali, x menos o x ao quadrado sobre 2, vamos escrever aqui os primeiros termos para deixar registrado, mais o x ao cubo sobre 3, mais etc, né? E essa igualdade aqui, que é uma igualdade extremamente importante, porque ela mostra como é que se pode calcular, né, o logaritmo, né? Ela é válida no intervalo, vou escrever aqui o intervalo, né, que daí a gente acaba sendo sempre tomando cuidado, né, de, ao utilizar a série, verificarem qual é a validade daquela representação. Não pode usar para qualquer x. Então, o logaritmo de 2, se eu quiser calcular o logaritmo de 2, o logaritmo de 2 é igual ao logaritmo de 1 mais 1. Para eu calcular o logaritmo de 2 usando essa série, eu tenho que substituir o x por 1. Tá? Então, eu vou fazer a substituição do x por 1. E é possível fazer isso porque a representação é válida aqui nessa extremidade. Né? É x menor ou igual a 1 vale. Então, eu posso substituir o x por 1. Tá? Então, eu vou ter, né, no desenvolvimento, vamos supor, fazendo o desenvolvimento... Vou fazer aqui, primeiramente, até n igual a 4. Né? Até k igual a 4, eu faço. Então, eu vou copiar aqui. O logaritmo de 1 mais 1 vai ser esse somatório aqui. Quando k vai de 1 até 4. Vou botar aqui um sinal de aproximadamente, né? Então, fazendo esse desenvolvimento aqui, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo. Ó, então, vejam que é assim que a gente calcula, né? Uma das formas de calcular o logaritmo de 2. Né? Se vocês calculam essas expressões aqui, essas frações todas, do lado esquerdo aqui vai dar logaritmo de 2, né? E aqui
Se eu consigo copiar só essa parte aqui. Vai ficar 1, que é 1 ao quadrado é 1, né? Vai ficar 1 ao cubo e aqui 1 a 4, que é 1. É só calcular essas quantidades aqui, né? Então vamos fazer isso aqui no somatório de menos 1 na n mais 1 dividido por n, né? E o n variando de 1 até 4. Então é K ou n, não faz diferença, né? A gente testa aqui se o desenvolvimento ficar correto, ele vai escrever na forma correta ali. Somatório de menos 1, aqui é n mais 1, né? Então aqui é n mais 1. Elevado na n mais 1. N mais 1, fechou parênteses. Ó, 0,5833. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Vamos inserir uma tabela. Nós vamos botar aqui N e o SN. Né? Então, se o N for 4, deu ali 0,583333. Vou botar N igual a 8 ali naquele somatório, então. Vou botar lá. Se eu somar as 8 primeiras parcelas daquela série, que é uma aproximação do logaritmo de 2, o resultado será 0,63452. 0,63452. Vamos olhar ali. 380, 95, 2. 380, 95, 2. Tá. Vamos botar aqui o 16. Vamos fazer aqui o somatório. 1 a 16. Aparece aí o somatório na forma correta. Menos 1 na n mais 1 sobre n. Então vocês calculam. Se a gente fosse fazer manualmente, né? Teríamos que calcular as 16 parcelas desse desenvolvimento, somar todas elas, o resultado vai dar 0,66, 0,66, 287, 185, 0,37. O que a gente está observando aqui, pessoal? Com 16 termos, eu só consigo uma repetição daqui da primeira casa. Isso é um sinônimo de convergência muito lenta. Tá? Vamos botar 32 aqui. Então, quando a série converge muito lentamente, já começam as pessoas a perguntar, será que não tem uma maneira mais rápida, né, de calcular? Tem séries que convergem mais rápido no logaritmo. Ó, aqui já deu 0,6776. Então, só tem uma casa correta aqui, ó. Com toda essa quantidade de termos, 776, 620, 220. Então vocês viram que é uma convergência muito lenta. Vou botar aqui 64. Ó. Então esse é um exemplo que eu escolhi aqui, que eu já sabia, né? Exatamente para mostrar isso, que essa é uma série que converge lentamente comparado com outras, né? 0,68, 0,68, 539. 0,68, 539. Depois 570, 882, 69. Vamos botar aqui 128. Imagina, calcular 128 parcelas, né, desta soma, calcular uma a uma, 128, vai somar tudo, isso vai te dar uma aproximação que é 0,68925. Ó, já começa a repetir duas casas, 0,68925. Depois 925 em 618. Quantos 8 ali? 2, 3, 4, 34. Então vocês veem, vamos fazer um último cálculo aqui. 256. Estou aumentando multiplicando por 2 a quantidade de parcelas, né?
Se eu botar 256 parcelas aqui, ó, dá 0,69, 119. Já alterou, né? 19, 787, 02. Então, o que acontece, pessoal? Este exemplo aqui ilustra que as somas parciais estão convergindo, né? Mas se vocês pegarem na calculadora, direto lá, ó, quanto é que dá o logaritmo de 2? Opa, não sei se ele vai aceitar esse LN aqui. Ó, 0,69,314, né? 0,69,314, e aqui, ó, então observa, com 256 parcelas, eu só consegui 2 casas decimais corretas. Então é uma convergência muito lenta, pessoal. O número de parcelas para a gente conseguir, sei lá, 8, 9, 10 casas decimais corretas é um número enorme, comparado com outras séries. Então, existem, né, ferramentas que podem manusear as séries de potência das funções para acelerar o processo de convergência, né? Então, essa é a ideia aqui desse exemplo. Vocês comparem, por exemplo, com o valor anterior aqui, no caso do seno, ó, com 16 parcelas, a gente consegue aí um número muito grande de dígitos repetidos, indicando que com poucos termos, né, no caso n igual a 16, a gente consegue lá em torno de 12 casas decimais corretas já, né? Então essa série aqui converge muito mais rapidamente do que a série do logaritmo. Então isso é uma característica que depende da função. Então aqui tem uma lista, né, das funções, e aqui então exercícios que vocês poderão fazer aqui a partir desses dados. Certo, pessoal? Então é isso, né, que eu queria passar para vocês da aula de hoje. Tem outros exemplos que o autor realiza ali no livro, vocês poderão também comprovar lá, né, alguns dos exemplos desenvolvidos pelos autores, de modo que, bom, o que viria depois aqui, né, o que a gente estudaria, porque se fosse, né, em condições melhores, que a gente pudesse avançar um pouco mais, né, a gente estudaria as operações com séries de potências, integração e derivação de série de potências, fazer manipulações com série de potências para tentar, e o objetivo dessas manipulações é obter séries mais rápidas, né? Porque observa, no caso do logaritmo ali, tá, a gente conseguiu achar uma série cujas somas parciais convergem para o logaritmo de 2 ou de qualquer outro número, né? Aí sempre tem aquele pensamento, né, pessoal? Bom, agora eu já sei resolver o problema, tá? E se é que não tem uma maneira mais rápida, né? Mas isso é uma ideia natural. Depois que a gente sabe resolver uma coisa, uma tarefa, seja ela qual for, principalmente se ela for uma tarefa repetitiva, que envolve, né, movimentos repetitivos, que a gente considera assim, ficar somando uma quantidade muito grande de termos é uma coisa que não tem muita graça, digamos assim, né? Então logo alguém pergunta, será que não tem um jeito mais rápido de fazer isso? Existem formas mais rápidas de calcular o logaritmo de 2. Então essas manipulações com as séries de potências permitem chegar em séries cada vez mais rápidas do que aquelas que foram conhecidas inicialmente. Esta série do logaritmo que foi apresentada ali é uma das primeiras que foram conhecidas para o cálculo do logaritmo, tá? Mas em função aqui do nosso tempo, eu não vou estender muito no dia só, porque fica muita informação, né? Então eu vou encerrar por aqui, tá? Eu vou pensar naquela sugestão ali do colega sobre esticar um pouco o prazo de entrega da atividade de avaliação individual, né? E aqueles que eu sei que, bom, tem muitos de vocês que já têm, né, bons resultados ao longo aqui do semestre, que foram acompanhando, que tiveram condições de entregar todos os trabalhos e tiveram resultados satisfatórios. Bom, a esses eu desejo, né, uma boas férias, um bom descanso aí no final do ano, e o retorno, né, será
no ano que vem. Aqueles que continuarem porque não conseguiram entregar alguma coisa, e aí, bom, aí tem que aguardar, né, os avisos e as combinações que forem sendo feitas aqui através dos avisos do Moodle, né, que vai ser a forma de comunicação que a gente vai ter nos próximos dias. Então é isso, pessoal. Não sei se vocês têm algum comentário a fazer, alguma sugestão, alguma dúvida. Não, é só tudo. Os avisos é tudo pelo Moodle, então. Agora Isso, entendi. daí porque assim, né, é o canal oficial ali, porque daí quando eu mando um aviso eu consigo mandar para a turma inteira, né, aí fica mais fácil, né, Ok. tá bom? Então eu peço que vocês acompanhem ali pelo Moodle estas comunicações, né, e qualquer dúvida, né, se não entender alguma coisa contida ali na informação, aí sim, aí vocês podem me perguntar pelo e-mail ali, que daí eu respondo e se for o caso, né, mando também uma mensagem para o grupo, porque às vezes pode ser que a informação não tenha ficado clara, daí eu refaço a mensagem. Tá? E assim, né, pessoal, a publicação das notas, né, de trabalhos, das avaliações todas, elas estão sendo feitas eu faço no sistema de atas. Então, quando eu clico ali em publicar, né, pelo que sei, vocês recebem um aviso ali no aplicativo da PUC. Então, fiquem ligados, né, acompanhem as publicações e na medida que a gente for avançando, né, eu vou publicar, por exemplo, a avaliação 2, já foi publicada a média de trabalhos, aí eu vou publicar o grau G1, né, segundo aquela fórmula, e uma vez publicado o grau G1, quem tiver, né, o grau G1 maior ou igual a 7, bom, aí estará aprovado. Tá? No caso do cálculo 2, tem uma avaliação extra prevista, né, para outra semana, deixa eu olhar aqui no meu organograma aqui. Ó, no cálculo 2, a avaliação extra ela vai estar disponível no dia 4 de dezembro. Né? Isso significa que daqui uma semana, na próxima sexta-feira, a avaliação extra estará disponível para aqueles que não conseguiram, melhor dizendo, entregar a avaliação 1 ou a avaliação 2, ou que tiveram um resultado, digamos, ruim. Então, a avaliação extra permitirá a substituição da nota mais baixa realizada na avaliação 1 ou na avaliação 2. Tá? Vamos supor que um aluno está aprovado, fez todas as avaliações, tal, grau G1 igual a 8. Então, ele não tem a obrigação de fazer a avaliação extra. Se ele não fizer, ele vai ficar com grau G1 igual a 8, será o grau final, estará aprovado. Tá? Vamos supor que um aluno tenha o G1 igual a 6. Ele não entregou a avaliação 1. Ele deve fazer a avaliação extra, porque se ele não entregou a avaliação 1, a avaliação extra substituirá o grau da avaliação 1 e ele só poderá melhorar, né, o seu grau G1, poderá até mesmo ser aprovado. Tá? Vamos supor que um aluno entregou as duas avaliações individuais, o A1 e o A2. E ele ficou com grau G1 igual a 6. Se ele fizer a avaliação extra, essa avaliação irá substituir aquela nota mais baixa da avaliação 1 ou da avaliação 2. Tá? E aí será recalculado o grau G1. Se o grau G1 recalculado com a substituição da avaliação extra tiver um valor maior ou igual a 7, esse aluno que tinha 6, ele estará aprovado no grau G1. Tá? Se o grau G1, após a avaliação extra, for inferior a 7, aí será realizado um G2. O G2 também será feito no modo remoto, nesse modo que a gente está trabalhando aqui. Vai ser uma prova com todo o conteúdo do semestre que vocês terão uma semana para entregar. O G2, aqui do cálculo 2, está previsto para o dia 11 de dezembro. Isso significa que no dia 11 de dezembro eu vou abrir a sala do Zoom, vou explicar como é que funciona o G2 estará postado lá no Moodle, lá disponível lá, e vocês terão também uma semana para entrega do G2 lá no Moodle. Certo? Claro que até lá a gente vai ter tempo ainda de conversar e tal, mas né, já estou explicando como é que vai ser o funcionamento do G2 para aqueles que eventualmente tiverem a necessidade de fazer. Tá? Eu acredito que vocês, a maioria de vocês aqui, tem a possibilidade de ser aprovado ainda no grau G1. Tá?
basta que vocês consigam, né, fazer a entrega e até eventualmente fazer a avaliação extra que será realizada na semana que vem. Ok? Acho que é isso, pessoal, que eu gostaria de avisar vocês, se não sei se restou alguma dúvida aí sobre esses detalhes que eu falei a respeito das avaliações, por favor, podem perguntar. Muito bem. Então, eu agradeço aí a dedicação de vocês. Eu sei que muitos de vocês conseguiram participar de quase todas as aulas gravadas. Eu sei que isso exigiu uma grande disciplina, uma grande organização e foi um semestre bem diferente do que seria com as aulas presenciais, mas é a condição de trabalho que nós estamos enfrentando agora. No caso de vocês, além dessa disciplina, eu sei que vocês têm outras, então parabéns àqueles que conseguiram já bons resultados que indicam que vão ser aprovados aí logo em seguida, e aqueles que têm alguma dificuldade tem que, quem veio até agora aqui tem que persistir, tem que manter um pouco mais, investir um pouco mais de energia, que vale a pena, né, para conseguir um bom resultado aqui no final do semestre. Tá? Muito bem, então eu vou analisar ali a sugestão do Daniel. No início da tarde eu dou uma resposta para a turma através ali dos avisos do Moodle. Tá bom, pessoal? Então, tchau para vocês, um bom final de semana e boas férias para aqueles que forem aprovados logo. Igualmente, pessoal. Até mais, então. Até mais. Feito, tchau.